A multiplicação de frações é a operação mais fácil que se pode fazer com frações. Sabe por quê? Porque não precisa encontrar o MMC, você pode multiplicar direto. Por exemplo, vamos ver aqui como é que a gente multiplica essas duas frações. 2/5 vezes 3/4. Como é que se faz isso aqui? Muito fácil. Para multiplicar duas frações, você multiplica os numeradores, 2 vezes 3, 6. E multiplica os denominadores, 5 vezes 4, 20. Eventualmente você vai poder ainda simplificar a fração, isso aqui é tranquilo, né? Dá para simplificar aqui todo mundo por 2, então simplificando por 2, isso aqui vai ficar 3/10. Então tá aqui o produto. Então essa é a regrinha para multiplicar frações. Você multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Vamos fazer uns exemplos aqui. 3/8 vezes 4/7. Multiplica os numeradores, isso aqui vai ficar 12. E multiplica os denominadores, isso aqui vai ficar 56. Agora a gente pode simplificar, vamos simplificar com calma, né? Vamos dividindo todo mundo por 2, isso aqui vai ficar 6/28. E dá para dividir por 2 novamente, isso aqui vai ficar 3/14. Tá aqui o resultado. Vamos fazer mais um aqui. Bom, então aqui vai estar um pouquinho mais de trabalho porque tem números maiores. Só que aqui tem uma coisa que você pode fazer para ganhar tempo. Você pode simplificar as frações antes de multiplicar. Ah, mas 12/7 não dá para simplificar. E 14/15 também não dá para simplificar. Mas é aí que vem a notícia boa. Você pode simplificar também esse 14 aqui, por exemplo. Você pode simplificar ele com esse 7. Ou seja, a simplificação num produto de frações não precisa ser apenas dentro de uma mesma fração. Você pode simplificar com o denominador da fração vizinha. Então, eu posso simplificar aqui 14 e 7. Os dois dão por 7, né? Então, simplificando por 7, isso aqui vai ficar 2/1. E aqui a mesma coisa, esse 12 pode simplificar com o denominador da fração vizinha. Então, dá para dividir aqui todo mundo por 3. Então, isso aqui vai ficar 4 e aqui vai dar 5. Pronto, agora você vai multiplicar números menores. Muito melhor do que fazer 12 vezes 14, né? Ó, então isso aqui vai dar 4 vezes 2, 8/5. Tá aqui o resultado. Mais umazinha, dessa vez eu vou fazer que não simplifique cruzado assim, tá? Vamos fazer uma mais tranquila. 9/15 vezes 8/3. Claro que você podia começar logo simplificando aqui todo mundo por 3, né? Essa fração aqui simplifica direto. Vamos dividir todo mundo aqui por 3. Então, simplificando isso aqui por 3, isso aqui vai ficar 3/5. Pronto. Então, ficou 3/5 vezes 8/3. Então, como a gente faz isso? A gente multiplica os numeradores. 3 vezes 8. 24. E aqui multiplica os denominadores. 3 vezes 5, 15. E aí a gente pode simplificar ainda por 3 aqui, todo mundo, né? Todo mundo aqui vai por 3. Então, simplificando todo mundo por 3, isso aqui vai ficar 8/5. Também, rapaz, deu a mesma coisa. Poxa, então a multiplicação de frações é muito fácil de fazer, né? Só que nós estamos esquecendo de uma coisa aqui. A gente está esquecendo disso aqui, ó. Por que é assim que se multiplica a fração? Você vai acreditar? Multiplica os de cima, multiplica os de baixo. Ah, por que é assim? Olha, na maioria das vezes, isso aqui é apresentado como regra para multiplicar frações. Só que quase todas as regras, na verdade, têm uma justificativa. Se você apenas decorar a regra e não entender por que aquilo é feito dessa forma, você vai ficar memorizando um monte de coisas e lá na frente você vai falar assim, eu não gosto de matemática, tem muita coisa para decorar. Então, olha, quase tudo na matemática tem uma justificativa e é fundamental que a gente entenda essa justificativa. Ou seja, por que se multiplica a fração desse jeito? Vamos começar lembrando o que é uma multiplicação de números inteiros. O que é uma multiplicação? Uma multiplicação é uma série de somas, não é isso? Por exemplo, quanto é que é 5 mais 5 mais 5 mais 5?
É uma série de somas. Aliás, vamos corrigir isso aqui. Não é uma série de somas, é isso aqui. A multiplicação é uma série de adições, o nome certo não é soma. A soma é o resultado da adição, certo? Isso aqui não é uma soma mais uma soma, não. A soma é uma só, é o resultado dessa conta, tá? O nome das operações aqui são adições. Tá, então a gente tem uma série aqui de 3 adições. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então a gente não fica somando isso na prática. A gente multiplica, porque é muito mais fácil e muito mais rápido. Então 5 mais 5 mais 5 mais 5 a gente diz que é 4 vezes 5. Então a gente usa a multiplicação para fazer essa conta, porque é muito mais rápido do que só ficar somando um por um. Certo? Então essa multiplicação 4 vezes 5, na verdade, é igual a isso aqui. Vamos dar aqui um exemplo aqui. Digamos que você vai lá no mercado e você veja lá um pacote com 6 maçãs, tá? 6 maçãs. E aí você vai comprar 3 pacotes desse. 3 pacotes com 6 maçãs. Poxa, cadê minhas maçãs? Então aqui as maçãs tinham esquecido de colocar, né? Olha só. Então se você tem 6 mais 6 mais 6, isso aqui é 3 vezes 6. Você usa a multiplicação para fazer isso, ok? Nas multiplicações, vocês podem multiplicar números. Ó, o número 4 vezes o número 5. Ou vocês podem multiplicar número vezes coisas. Por exemplo, 3 é um número, 6 são as maçãs. Então você está multiplicando 6 maçãs por 3. Você pode fazer isso. E você pode multiplicar uma coisa vezes uma outra coisa. Por exemplo, você pode multiplicar uma laranja por uma banana. Não. Normalmente não dá para você multiplicar coisas diferentes. Ou você multiplica um número e alguma coisa, ou então você multiplica um número por outro número. Existem casos raros de multiplicação de coisas por coisas, mas eu não vou falar aqui não. Por exemplo, aqui, eu vou só falar rapidinho aqui, porque isso aqui cai em prova. É isso aqui, ó. Já ouviu falar em quilowatt-hora? Olha só um exemplo de quilowatt-hora. É bom falar isso aqui, porque tem aí problemas relativos à conta de luz. Questões que usam isso. Por exemplo, suponha que você tem um ar-condicionado que tem um consumo de 2 kW. Esse 2 kW aqui é a chamada potência do ar-condicionado. É a mesma coisa que 2.000 watts. Mas vamos falar em quilowatt aqui. E aí você deixa esse ar-condicionado ligado durante 8 horas. 8 horas. Isso aqui, então, é a potência do aparelho e isso aqui é o tempo que ele fica ligado. Se você multiplicar esses dois, ou seja, 2 kW vezes 8 horas, você vai encontrar o total de 16 o quê? Quilowatt vezes hora, que se chama quilowatt-hora. Quilowatt-hora é uma medida de energia. E a conta de luz que você paga tem a ver com o número de quilowatt-hora que você consome. Então isso aqui é só um exemplo, depois eu faço problemas sobre isso, mas não está na matéria de frações. É um caso em que você multiplica duas coisas que não são apenas números. Isso aqui é uma grandeza de potência e isso aqui é uma grandeza de tempo. Então você multiplica potência vezes tempo e isso pode fazer. Você não pode multiplicar bananas por laranjas, por exemplo. Outra situação é que você pode multiplicar coisas por números, por exemplo, maçãs por 3, ou você pode multiplicar números por números. Aqui nessas aulas nós vamos mostrar apenas como multiplica números por números, porque se você tiver outras grandezas sem ser números, você pode utilizar, mas o fundamento é a operação de número com número. Então tem que aprender a fazer número com número primeiro.